Ana Luísa, uma filha linda, carinhosa, doce, inteligente, criativa, mas que não conseguiu resistir à depressão. Foi uma grande guerreira. Não pensem que foi fraca. Pelo contrário, mesmo com seu corpinho mignon e com a sua doçura, ela teve muita garra para lutar até onde conseguiu. Bom, Ana, em primeiro lugar eu queria te agradecer demais por ter vindo até São Paulo e conversar com a Mar sobre um tema tão importante, dois temas que servem de alerta, que é a depressão e o suicídio. Primeiro, quero pedir licença para entrar na tua história. Enfim, só posso te agradecer por estar aqui hoje, compartilhando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura de estar falando sobre esses temas. São difíceis, mas a gente tem que falar por quem não tem coragem de se expor. A sua filha única, Ana Luísa, ela conviveu anos com a depressão. Eu queria que você me contasse quais foram os primeiros sinais que ela teve e quais medidas você tomou na época. Então, pra gente, a gente não teve ela estava em depressão. A princípio, a gente imaginou que pudesse ser algo físico, talvez um cardíaco, porque ela era bem magrinha, pequenininha, e a gente via o coração dela mesmo mexer assim de uma forma que assustava. Então, eu levei ela a um cardiologista, ele fez os exames, deu tudo negativo, e daí a gente começou a levar em outros médicos, né? Aí eu levei no psiquiatra, pensando, deve ser a pressão desses trabalhos finais da faculdade, porque ela era muito perfeccionista, exigia muito dela mesma. E daí ele também achou que era isso, numa conversa com ela. Então ele passou um ansiolítico, um remedinho para ela ficar mais tranquila, e passou esse final de ano, ela se formou, só que os sintomas continuaram. Foi piorando, foi quando ela começou a se automutilar, e a gente descobriu, né, porque eles escondem quem faz isso, e a gente levou num outro psiquiatra. Ela topou de ir, que também é uma coisa que hoje eu sei que tem pessoas que sofrem de depressão e que não querem ir, e também né, tem outra coisa, médico. até ter uma sinergia com a pessoa que está tratando você, até você Sim, conseguir se abrir psicólogo, e ter essa liga com o profissional. Exatamente. Né? No caso da Ana Luísa foram 4 anos nessa luta dela. Busca, né? E nessa busca ela passou por uns 5 psicólogos até ela chegar nessa última. Que ela gostava. Que ela gostou e que ela falou, é essa. Né? E ficou até partir. Quando ela finalmente conseguiu se abrir com uma psicóloga, que foi essa última, vocês descobriram que ela tinha um trauma, que ela passou anos carregando e voltou à tona 10 anos depois, desencadeando a depressão. Praticamente 10 anos depois. Então todos esses sintomas que ela tinha, na verdade, era um transtorno pós-traumático, mas que ele foi vir à tona 10 anos depois. Por quê? Nós achávamos que era por causa do TCC e, na verdade, ela estava com um namorado mais sério, né? Então, provavelmente, nessa época ele quis ter uma intimidade maior, foi quando ela entrou num pânico. Então, todos os sintomas dela eram de pânico, de uma síndrome de pânico, que ele acompanhou esses 4 anos de vida dela, foi super companheiro, super compreensivo, mas ela entrou nesse pânico e foi quando ela se lembrou de tudo que ela tinha vivido, porque na verdade ela tinha meio que apagado isso, né, da vida dela. Esse é um tema que a gente vai tratar muito sério. O que aconteceu quando ela tinha 10 anos? Ela passou por um abuso sexual na escola que ela estudava, né? E a gente nunca imaginou, quando ela se abriu com a psicóloga, ela pediu para a psicóloga chamar eu e o pai dela, e contar, e que a psicóloga tinha permissão de, assim, que a gente quisesse perguntar, poderia perguntar. A princípio, pra gente foi um choque, né? Porque quando ela tinha 10 anos, vocês não tinham ideia que isso estava acontecendo? Não, e não tivemos. E daí a gente faz porque foi tudo muito rápido, né, Mariana? Quando ela contou pra psicóloga, isso foi em dezembro, e ela veio a falecer em julho. Então, assim, foram 6 meses, e nesses 6 meses que ela se abriu e que ela reviveu tudo isso, ela teve uma piora muito grande, porque ela teve que reviver todo esse trauma dela, né? Então, na verdade, ao invés dela melhorar, ela teve uma piora, então teve que tomar mais remédio, a psicóloga fazia um trabalho junto com
psiquiatra, né? E para a gente também viver tudo isso ao lado dela, você vê sua filha sofrendo da forma que sofreu, por tudo que ela viveu, e daí você se imaginar, eu não tive muito tempo de voltar atrás, mas depois fazendo uma retrospectiva, ela aos 10 anos, ela era uma menina assim que ela tinha um tamanho de um 7, porque ela sempre foi pequenininha, magrinha, e daí o que eu vejo? Ela mudou a forma de se vestir nessa época, daí ela começou a usar umas roupas mais masculinas, mas ela sempre gostou de moda, foi até a faculdade que ela escolheu em se formar. Então, assim, é o começo dessa pré-adolescência, então eu imaginei que era a forma que ela estava impondo o estilo dela. Pelo que eu entendi, os abusos se davam nos banheiros do colégio durante a aula de educação física. E mesmo assim ela ficou com medo, né, de contar. Pelo que a gente deduz, sim. E dos fatores que ela ficou é que ela chorava que não queria fazer educação física. Daí ela falava que tinha dor de cabeça, que ela passava mal, ela falava que ela não queria fazer. Daí eu consegui um atestado médico para ela e ela não foi fazer nesse período, mas no ano seguinte ela mesma voltou a fazer as aulas por conta dela, né? E não reclamou mais. Eu sei pela psicóloga que nesse período ele saiu, ele tinha 16 anos, então eu acredito que ele se formou e saiu do colégio. Então ela retomou a vida dela. E ele ameaçava ela, né? Que ia matar você e sua mãe. Que ia matar eu e na cabecinha dela. Não só na cabecinha dela, porque hoje eu converso com várias pessoas que já passaram por isso, né? Pelo abuso. A gente sabe que é natural o agressor ameaçar. Foram 4 anos de tratamento contra a depressão, né? Com muitos altos e baixos, medicações, trocou de terapeuta várias vezes. E a Ana também, ela mantinha a cabeça ocupada, né? Ela fazia canto, curso de estamparia, e ela tinha um namorado. Como era a Ana nessa época, nesses 4 anos? Eram altos e baixos mesmo, né? Sim, tinha dia que ela não estava bem, que ela não queria sair do quarto dela, a gente respeitava, mas por ela se automutilar, né? Eu tinha medo dela, às vezes, automutilação, Mariana, o que eu aprendi nesse tempo e nos relatos que eu recebo, a pessoa não se automutila querendo se suicidar. Automutilação é diferente de corte para você tentar se matar. Então ela se automutila para sentir aquela dor e aliviar a dor que ela sente na alma dela. Então, eu não dormia às vezes à noite nesse período de 4 anos, meu sono já é leve por si só, mas assim, se eu escutasse qualquer barulhinho no quarto dela, que às vezes nem era dela, eu moro em apartamento, às vezes podia ser até do vizinho de cima, eu já pulava, já estava dentro do quarto dela, de medo dela estar se cortando. A terapia ajudou muito, foi uma coisa assim que ela deixou de fazer por muito tempo já no período final da vida dela, porque existem tratamentos, existem outros modos de você conseguir aliviar essa dor, né? O namorado dela me ajudava muito, mandava mensagem para mim pelo inbox do Face. Como que tá a Aninha hoje? Eu falei, nossa, ela acordou super bem, já foi para aula, já foi fazer alguma coisa, já estava fazendo alguma coisa em casa. E ele falava assim, não, fica de olho que ela não tá bem, ela tá disfarçando para não deixar você triste. Porque a pessoa que tem depressão, a família toda é arrastada nisso, né? Então, se ela tá mal, você como mãe vai ficar mal também naquele dia. Você não trabalha bem, a sua cabeça tá ali dentro de casa, tá do lado dela, né? Nos últimos 2 anos da Ana, você já não deixava ela sozinha mais, né? A gente inventava histórias para ela. Porque senão a pessoa também se acha que que ela tá assim, que é uma carga para você. Então, em casa, às vezes, a minha irmã, que é minha sócia, e que é bem mais nova, que ela tinha como se fosse uma irmã mais velha dela, ia para casa, falava que ia estar trabalhando pelo computador da minha casa, que era mais fácil, ela não estava funcionando, alguma coisa assim, para mim poder sair, né? E ficar mais de olho. Ou, como ela tinha o sobrinho novinho, a gente levava ela para casa da minha mãe e falava, vai, fica com a vovó, para ajudar a vovó a olhar, porque, né, hoje a vovó está mais cansada, não está muito bem. Então ela não sabia, mas a gente inventava 500 histórias para ela não achar que era ela que estava atrapalhando, que era por causa dela. Você já tinha consciência nessa época que o suicídio era um risco? Sempre. Ela falava sobre isso? Sempre. Às vezes eu falava assim, não sei o que de sonho e alguma coisa assim para o futuro, ela falava, eu não vou estar aqui. Então ela sempre deixou muito claro, e o psiquiatra dela também sempre deixou muito claro pra gente que ela podia cometer o suicídio a qualquer momento, principalmente nos 2 anos, nos 2 últimos anos dela.
Já faz mais de 3 anos que a Ana se foi. Sim. Queria que você contasse como é que foi esse período, a notícia do suicídio, como é que você lidou e lida com esse luto. Bom, no dia da notícia eu tinha deixado ela na casa da minha mãe exatamente com essa desculpa, que ela ia ficar cuidando do meu sobrinho. Priminho, né, que ela adorava. Eu esperei ela entrar no condomínio e era numa outra cidade, e eu estava lá arrumando o evento e meu marido ligou e falou: cadê a Ana Luísa? E eu falei: tá na minha mãe. Ele falou: não tá. Eu liguei lá, ela nem chegou lá. Falei: como não chegou? Né? Isso já fazia umas 2 horas e pouco que eu tinha deixado ela lá. Bom, na hora parece assim que caiu um balde assim na minha cabeça, assim, mas era um balde de paz. De paz, uma sensação assim que até hoje eu nunca senti nada igual. E eu sabia que ela já tinha ido. Eu tinha essa certeza nesse momento, né? Daí eu virei para minha irmã e falei assim: olha, eu tô indo para casa da mãe, porque a Ana Luísa sumiu, e você cuida de tudo aí, porque eu acredito que ela se foi. E nesse período eu liguei para um amigo nosso, que é capitão, que é comandante lá da PM na região, e ele conhecia ela, me conhecia. Eu peguei e passei a descrição da roupa que ela estava, como ela estava, e ela nunca tinha me falado como ela ia tirar a vida dela, mas naquele momento eu passei para ele até onde ela poderia estar. Então assim, a gente encarou, foi tudo muito rápido, né? Porque a gente já vivia esses 4 anos de uma forma assim que não dá para explicar. Você saber que pode perder sua filha e sua filha com saúde, né? O depressivo, ele não quer morrer, né, Mariana? É isso que a gente tem que falar. A pessoa que tenta o suicídio não é que ela quer morrer, ela quer aliviar essa dor da alma, né? Da alma, mas ela quer viver. Minha filha tinha planos, né? Ela fez faculdade porque ela quis. Ela fez outros cursos, ela estava com plano de abrir o negócio dela, plano de casar. Depois de uns 2 anos, ela falava: eu não vou casar agora. Ao mesmo tempo que ela virava e falava assim: eu não vou estar aqui, eu não vou ter filhos. Então, assim, ao mesmo tempo que ela preparava, que ela podia partir a qualquer momento, ela também tinha planos, ela tinha sonhos. Então, é uma coisa assim, viver, a família que vive do lado de uma pessoa que tem depressão é muito complicado. Porque você não sabe, você tem que ter, eu acho assim, que Deus nos preparou de uma forma assim, que eu agradeço muito, eu tenho muita fé, porque é difícil. Ana, existe uma curiosidade mórbida das pessoas em querer saber como é que a pessoa faleceu ou tirou a própria vida. E tem um motivo pelo qual vocês não falam sobre isso. Foi uma orientação até que a minha própria filha já me falava antes, que a gente nunca deve falar como a pessoa tirou a própria vida. Para a gente compartilhar como a outra tirou a vida, existem pessoas que elas querem morrer, né? Como era o caso da minha filha, ela queria morrer, ela não queria mais viver. E eles ficam esperando, às vezes, motivo para dar força para ele ir lá e tirar igual. Você pode reparar que, às vezes, quando uma pessoa morre por suicídio num certo local, você vê que vários jovens vão morrendo na mesma época. A época que a minha filha morreu, na nossa região, foram 8 casos que eu fiquei sabendo numa sequência. Às vezes, colégio. Então, às vezes, as pessoas até escondem que a pessoa morreu por suicídio, talvez até por esse motivo. Não é nem por vergonha que alguém, ou pelo preconceito que alguém tirou a vida, né? Porque um outro motivo também, Mariana, é as pessoas falarem que quem tira a vida ou quem tem depressão é falta de fé. Falar: busca Deus que você não vai ter mais depressão. Busca Deus. Eu sou uma pessoa que tenho fé e sei que a minha filha tem essa consciência, ela tinha fé. Mas depressão é doença, quer dizer, se você tem câncer, você tem falta de Deus. Se você tem uma AIDS, você tem falta de Deus. Eu compartilho uma história hoje, por tudo que eu tenho recebido, que eu vejo que é importante a gente falar nesse assunto, para as pessoas se alertarem que é uma doença e que quem tem essa doença sofre. Porque principalmente o adolescente, ele tem depressão, os pais pensam que é uma preguiça, mas é que a depressão é uma doença que ela tira toda a energia da pessoa. E além dela ter essa depressão, seja pelo motivo que for, ela ainda sofre bullying dentro da casa dela. E que isso agrava. A mãe, o pai não aceita que aquilo é uma depressão e que a depressão é uma doença.
Isso é muito sério, né? A pessoa não consegue falar que passou por um abuso e quando ela vai e se abre, a família não acredita ou não quer acreditar. Eu achava tudo isso tão distante, isso para mim nem existia, né? E no fim convivi com várias coisas que a gente tem tabu de falar e que, pelos relatos que eu recebo, são tudo muito próximos. É que as pessoas não conseguem se abrir. Quando elas conseguem se abrir, ou seja para falar que está com depressão, ou que passou por algum trauma, já é um início de uma cura. Então, eu sempre falo, as pessoas às vezes me procuram no inbox, você vai me ajudar? Não, eu não vou te ajudar, eu vou escutar a sua história, posso até te aconselhar, mas primeira coisa, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque tem que ser tratado por médicos, por profissionais capacitados, eu não tenho capacidade para isso. O primeiro passo é você acolher e mostrar que acredita que o que ela está te falando está doendo nela. E o segundo é orientar, para procurar um psicólogo, um psiquiatra. E é um alerta também para o poder público, porque é uma doença muito cara, Mariana. Então, assim, quem não tem condições... Não fica deprimido. Como que ela vai... Entendeu? Se você vai num psicólogo e não se dá bem com ele, a medicação, às vezes você toma uma semana, aquela medicação tem que ir pro lixo, porque seu organismo é único também. E você tem que comprar tudo de novo. Brincando, aí você vai gastar 3, 4 mil reais por mês se você for entre terapia e entre medicação, é disso para mais. Então, como que você vai fazer na rede pública? Então, fica um alerta. Eu acho que todo mundo merece ter acesso aos medicamentos, a bons profissionais, porque o suicídio é uma causa que hoje mais está matando, né? Uma das causas que mais matam no mundo. Se você que está assistindo a gente conhece alguém que precisa de ajuda, é só discar gratuitamente 188. É o Centro de Valorização da Vida. A sua ajuda é muito importante. Ana, queria te agradecer muito por ter compartilhado a tua história e da tua família com a gente aqui no Amar. Assim, tua mensagem vai servir aqui de alerta para sempre, para muita gente. Eu desejo que o teu caminho com o teu marido seja um caminho de luz, fortuito, que vocês completem essa missão aí na vida de vocês com alegria e amor. Amém. Eu que agradeço você por nos ajudar nessa missão. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. A gente faz esse programa para você com amor. Nós estamos te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um programa inédito. Beijo!